o novo salário de Filipe Luís no Flamengo, a camisa vazada do Flamengo, para completar, o Flamengo conseguindo uma baita ajuda financeira em relação a Pedro, as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar todas as notificações, assim você é avisado toda vez que pintar vídeo novo, combinado? Bora falar agora sobre o Flamengo para contar que vazaram imagens da terceira nova camisa rubro-negra, toda na cor cinza. O vazamento foi feito pela galera do Coluna do Fla e a camisa está programada para ser lançada de forma oficial no dia 11 de outubro, mais conhecido como próxima sexta-feira. A forma como essas camisas vazaram é que não foi das mais bacanas. Na saída da fábrica da Adidas, houve um arrombamento de algumas das caixas. E além de arrombarem, algumas pessoas acabaram por furtar essa camisa que teve as suas imagens vazadas. Camisa, na minha opinião, bastante bonita, mas gostaria de saber a sua. Para completar sobre o Flamengo, contar que o rubro-negro enfrenta nesse sábado o Bahia, tentando manter um tabu histórico. Rogério Ceni nunca venceu, nem sequer empatou contra o Flamengo desde que se tornou técnico. Ele já enfrentou o Fla por 4 times diferentes e sempre o mesmo resultado de vitória rubro-negra e derrota do Rogério Ceni. Hora de falar sobre o Flamengo. Quero contar que a FIFA, enfim, aceitou o pedido do Flamengo e vai bancar 60% dos salários de Pedro enquanto ele estiver em recuperação. Aí você deve estar lembrando que há uma cláusula, um seguro que obriga a FIFA a pagar 100% dos salários de atletas que se machucaram vestindo camisas da seleção. Faz parte de um acordo mundial, né? O grande problema é que o Pedro recebe 60% dos seus vencimentos em carteira e o combinado pela FIFA é de pagamento apenas em carteira. Tudo que é por fora, como dos direitos de imagem no futebol brasileiro, e esse método de pagamento dos direitos de imagem é só para que os atletas e os clubes gastem menos com impostos, isso não é responsabilidade da FIFA. O que dá para dizer é que se o Pedro ganha na casa de R$1 milhão por mês, 600 mil mensais serão bancados pela FIFA, enquanto ele se recupera, os outros 400 mil nesse momento são responsabilidade do Flamengo. Mas o presidente Rodolfo Landim tenta convencer o pessoal da CBF a arcar com esses 400 mil sob a responsabilidade ou sob o argumento de que o Pedro se contundiu vestindo a camisa da seleção brasileira. Só para completar sobre o Fla, falar sobre Everton Cebolinha, que havia sofrido uma lesão no tendão de Aquiles em 11 de agosto, período de recuperação de 6 a 8 meses. Mas o Cebolinha fez uma postagem causando expectativa no torcedor. Ele escreveu, abre aspas, meu retorno será algo assustador. Ainda estou tentando checar se ele pode voltar a jogar nessa temporada. Bora falar agora sobre o Flamengo. Filipe Luís será bem mais barato do que Tite e seus auxiliares. A nova comissão técnica do Flamengo custa muito, mas muito menos do que a anterior. Tite, Kleber, o filho do Tite, o César Sampaio e companhia custavam mais de 2,5 milhões de reais mensais ao Flamengo. Eles, inclusive, acabam de garantir 4,8 milhões como multa rescisória pela quebra do contrato. Já Filipe Luís, que teve uma alteração no seu contrato, ele era registrado em carteira como funcionário, ou seja, não tinha um tempo para um acordo. Ele passou a ser, ele fechou um contrato com o Flamengo. Depois de se tornar técnico rubro-negro, passa a ter vínculo até dezembro de 2025 com um belo reajuste salarial. Ninguém no Flamengo confirma as cifras do Filipe Luís, mas o que eu posso assegurar para vocês é que Filipe Luís e seus 3 auxiliares, além do preparador físico, não vão custar ao Flamengo nem R$1 milhão mensais. A estimativa é de que o custo fique na casa dos 800 mil por mês, incluindo o Felipe e seus 4 auxiliares, os 4 parceiros. Na comparação com os 2,5 milhões de reais de Tite e companhia, uma enorme diferença. Só para completar, se o Filipe Luís for demitido do cargo de técnico antes de dezembro de 2025, ele fica com direito a todo o restante do contrato com pagamento de salários. Quero começar falando sobre assunto sério. Venceu quinta-feira o prazo para que o Corinthians pagasse aquela multa de R$500 mil pela utilização do Hugo Souza. Vocês vão lembrar que o Hugo segue vinculado ao Flamengo, o empréstimo termina em dezembro e a partir de 10 de outubro o Corinthians pode efetuar a compra. Compra avaliada em 800 mil euros. Avaliada não, fixada em 800 mil euros, que dá quase 5 milhões de reais. Pois bem,
como esse jogo entre Corinthians e Flamengo aconteceu antes do dia 10, o Corinthians tem a obrigação do pagamento de R$ 500 mil de multa. Segunda vez que isso ocorre, já tinha acontecido no Campeonato Brasileiro. O problema vem agora. O Corinthians promete fazer a quitação apenas no dia 10. O Corinthians alega que não há multa prevista no contrato para o atraso no pagamento, até por conta da dificuldade com o fluxo de caixa. Esse pagamento vai ser feito apenas no dia em que o Corinthians vai depositar também os R$ 4.850.000 pela compra de 50% dos direitos econômicos. Então o Timão está programando para sexta-feira da semana que vem o repasse de 500 mil da multa, mais 4.850.000. Alguns dos setoristas do Fla chegaram a informar que o negócio entre Corinthians e Flamengo pelo Hugo Souza poderia cair por conta desse atraso no pagamento. Isso não corresponde à verdade, pelo menos de acordo com o Corinthians. O Timão assegura que não há possibilidade de qualquer negócio cancelado por conta desse atraso no pagamento da multa, tá bom? Combinado? Vamos lá, peraí. Primeiro superchat da noite é do Sandro Barreto. Boa noite, Nicola. Quais as chances de o Santos virar SAF em 2025? Só assim para montar uma equipe competitiva que o Marcelo está falando. Os primeiros movimentos do Marcelo Teixeira para a próxima temporada são ousados. Jorge Sampaoli como técnico, volta do Gabigol, sonho com o Neymar, de fato, Paulo Henrique Ganso, de fato não parecem condizer com a realidade financeira do clube hoje. Estava conversando nessa semana com um dos empresários do Gabigol, uma pessoa próxima ao Gabigol. Essa pessoa não é empresário. O representante legal do Gabigol é o Júnior Pedroso. Isso eu ainda nem havia contado em lugar nenhum, mas acho legal contar para vocês. E essa pessoa tem excelente relação com os pais do Neymar. E aí eu estava perguntando sobre como é que andam as coisas e tal, sobre o Santos. Deixa eu só arrumar aqui. E essa pessoa estava contando que existe uma chance real de o Santos se transformar numa SAF, tá? Com participação na compra do pai do Neymar. O pai do Neymar tem uma série de relações extremamente importantes no mundo árabe, inclusive onde o Neymar joga atualmente, né? Essa pessoa, eu até esqueci de falar disso, mas é um tema super importante. Essa pessoa imagina, inclusive, que o Neymar deva ficar mais uma temporada na Arábia Saudita, jogando no Al Hilal, sob a justificativa de que ele quase não conseguiu atuar no Al Hilal. Ele chega na metade do ano, se contunde em 17 de outubro pela seleção brasileira e vai voltar em janeiro do outro ano. Então ele se contunde em 17 de outubro de 23 e volta em janeiro de 25. Então até para não sair sem entregar, é uma possibilidade real dele continuar no Al Hilal por mais uma temporada. E essa permanência poderia resultar numa parceria entre o pai do Neymar e árabes para a compra da SAF do Santos. Isso é tudo muito embrionário, isso ainda é tudo muito precoce, mas existem especulações e conversas em estágio inicial, tá bom? Só para resgatar, a pergunta que foi feita é se o Tite é uma sombra para o Ramon, se o Ramon pode acabar caindo em caso de resultados ruins e tal. A pessoa mandou um áudio, ela costuma responder, mas ela mandou um áudio para dizer que a notícia pegou todos de surpresa, que isso não tem sido debatido, o trabalho do Ramon Dias é bem avaliado internamente e não há nenhum interesse na contratação do Tite. Óbvio que também não sei se a pessoa confirmaria, mas a forma como ela nega me faz imaginar que, de fato, nesse momento o Tite no Corinthians não tenha nenhuma possibilidade, tá? Então, tô descartando para vocês aqui. Saiu na 365 que o Corinthians pagou hoje o Flamengo. Estamos checando essa história, tá? Sim, houve o pagamento. Boa. E a compra ficará pro dia 10 mesmo? Então, é real, tá? Confere, o Corinthians efetuou hoje o pagamento de R$500 mil. O XJ fala, Nicola, boa noite, novidades do Flamengo, do Santos, Cebolinha. Cara, essa do Cebolinha foi absolutamente surpreendente, né? O Cebolinha se machucou em agosto, teve uma lesão no tendão de Aquiles. Tempo de recuperação de 6 a 8 meses é das coisas mais complicadas. O tendão de Aquiles é super importante na movimentação do pé. E ele postou nas últimas horas uma mensagem dizendo que vai surpreender a todos com a recuperação dele. Ainda não há uma confirmação de quando ele volta, mas existe essa expectativa de uma volta muito antes do prazo, tá? E aí só para completar um outro debate que eu tô tendo aqui com uma pessoa do Corinthians sobre a compra do Hugo Souza. O Corinthians quitou hoje à tarde a multa do Hugo Souza, a multa de R$500 mil. E eu falei, e a compra vai ser mesmo no dia 10?
A pessoa está respondendo que há uma janela para comprar o Hugo no valor de 800 mil euros do dia 10 de outubro a dia 30 de novembro. Por que o Corinthians vai? Talvez o Corinthians nem faça o pagamento no dia 10. Ele só precisa fazer antes do dia 20, que é quando o Corinthians enfrenta o Flamengo. Se ele fizer depois do dia 20, aí ele vai ter de pagar mais uma multa de 500 mil reais, tá? Mas a janela para compra do Hugo é de 10 de outubro a 30 de novembro. Boa. O Leandro Quitanda. Boa noite, Nicola, tudo bem? Alguma coisa de verdade sobre Rony e Gabigol para o ano que vem no Cabuloso? Hoje, dia seguinte, a derrota do Cruzeiro. O Cruzeiro acabou perdendo pro Fluminense em outro jogo ruim do Cruzeiro. Vi muita gente falando que foi o melhor jogo do Diniz. Eu não gostei do nível. Para mim, o primeiro tempo parecia uma pelada. No segundo tempo, o Cruzeiro com dificuldade. Enfim, eu não estou gostando dessa saída de bola a todo custo. Eu acho que o Cruzeiro piorou desde a troca do Seabra pelo Diniz. Embora seja só um retrato muito pequeno, né? Um raio-x curto do trabalho do Diniz. Mas hoje, depois dessa derrota, o Pedrinho BH deu uma entrevista a uma rádio chamada Liberdade, afirmando que vai trazer um jogador de muito impacto para o próximo ano. A gente imagina que seja um atacante, tá? Se for alguém desempregado, só pode ser o Gabigol ou o Cavani, que são os dois jogadores em fim de contrato que de fato fariam enorme barulho, tá? Sobre o Gabigol, eu estava contando que eu conversei com uma pessoa que trabalha com o Gabigol. Essa pessoa contou que houve uma sondagem do Cruzeiro assim que o Pedrinho BH comprou a SAF do Cruzeiro, mas depois essa história não avançou. Aí eu mandei mensagem para uma pessoa do Cruzeiro, do departamento de futebol, e falei: e aí, vocês desistiram mesmo? Porque essa é a impressão que uma pessoa do staff do Gabigol tem. Aí a pessoa falou que não desistiu, mas que a prioridade hoje era contratar atacantes de velocidade. O Átila Zapata, o Corinthians, em protesto contra a mudança de datas pela CBF, avisa que não vai jogar a Série A no ano que vem. Eita, nós. O Flávio Souza está em Taguatinga, no Distrito Federal. Alguma novidade sobre a renovação do Gabigol com o Flamengo? Ô Flávio, eu imagino que esse assunto vai ser debatido pelo próximo presidente do Fla, né? Nesse momento, o Júnior Pedroso e o Gabigol nem querem conversar sobre isso, mas a saída do Tite certamente ajuda. Se o Tite continuasse como técnico, não haveria nenhuma chance disso acontecer. Que mais? Só para quem está chegando agora, o Corinthians efetuou no fim da tarde dessa sexta-feira o pagamento de 500 mil reais, equivalente à multa para o Flamengo pela utilização do Hugo Souza, tá? E aí, só para quem está chegando agora também, essa minha fonte no Corinthians que confirmou o pagamento afirmou que a janela para compra do Hugo junto ao Fla, ela é de 10 de outubro a 30 de novembro. Então, o Corinthians não obrigatoriamente tem de pagar esses 800 mil euros por 50% dos direitos no dia 10 de outubro. Ele pode pagar até 30 de novembro. A questão é, se ele deixar para pagar no último dia, ele vai ter de pagar mais uma multa ao Flamengo pela utilização do atleta no jogo marcado para o dia 20 de outubro. Então, é natural que, para não pagar mais 500 mil reais, o Corinthians efetue a quitação desses 800 mil euros pouco antes do jogo, né? Nicola, o Flamengo não sugeriu nada, ele só solicitou a mudança. Que sugeriu e solicitou. O Charlito, eu disse agora há pouco que o Flamengo havia sugerido a mudança, que sugeriu solicitar praticamente a mesma coisa, né? Enfim. Nicola, é justo dizer que o Hulk é um dos melhores repatriados desse milênio? Com qual repatriado você compararia o Hulk? Emerson Rodrigues? Cara, o cara é um fenômeno. O cara já é o maior artilheiro do Atlético Mineiro no século. É absolutamente decisivo. É o jogador mais importante do Galo em muito tempo. Cara, o cara é muito bom, meu. Eu acho que o Ronaldo teve um impacto maior por tudo que ele representava, mas o Hulk é mais sereno, é mais constante, ele é mais, não é sereno, a palavra me fugiu, mas ele é mais longevo, né? Ronaldo foi muito impactante, mas por um período curto, por conta de uma série de limitações físicas. O Hulk não. O Hulk é uma máquina de quebrar recorde, de fazer gols. Cara, difícil lembrar alguém com tanto impacto. É óbvio que existem, né? Mas o cara joga demais, o cara é muito bom. E aí, só para lembrar, né? O Hulk queria ter voltado ao Brasil para jogar no Palmeiras, que é o clube do coração dele. Mas o Abel, nesse caso, mandou muito mal. O Abel temia que o Hulk bagunçasse o vestiário do Palmeiras e recusou, tá?
Corinthians joga na quinta e descansa 2 dias. E o Flamengo joga na quarta e descansa 3 dias. Aí muitos ainda falam que tudo isso não era favorável. Ô Fabiano, pelo que eu vi aqui, o Corinthians e o Flamengo entram em campo no mesmo dia, ambos na quinta-feira, Corinthians contra o Atlético Paranaense, o Flamengo contra o Fluminense. A grande diferença é que o Flamengo vai poupar os titulares contra o Fluminense, não tenho a menor dúvida disso. Já o Corinthians vai ter de jogar a Vera contra o Atlético Paranaense, afinal de contas o Corinthians precisa sair da zona do rebaixamento, né? A nação está pronta para mais uma batalha. Hoje é dia de Flamengo e o Mengão já está em Salvador, focado para encarar o Bahia pela 29ª rodada do Brasileirão. A bola rola às 19 horas na Arena Fonte Nova e o time vai com tudo em busca de mais 3 pontos para encostar de vez nos líderes do campeonato. O técnico Felipe Luiz, nosso eterno ídolo, já definiu a provável escalação, mas infelizmente teve um desfalque de última hora. Provável escalação: Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas, De La Cruz, Eric Pulgar, Gerson e Arrascaeta, Gabigol e Bruno Henrique. A defesa segue firme com a dupla Léo Ortiz e Léo Pereira, que vem mostrando segurança lá atrás. No ataque, a dobradinha que a nação ama, Gabigol e Bruno Henrique. Pode esperar, porque quando esses dois jogam juntos, o gol é questão de tempo. No meio de campo, a qualidade é garantida com Pulgar, Gerson, De La Cruz e o nosso maestro Arrascaeta. O time está encaixado, e a expectativa é de mais uma grande atuação. Infelizmente, o professor Felipe Luiz teve uma baixa de última hora. Alex Sandro, que vinha jogando bem, sentiu desconforto muscular e está fora do jogo. Mas a boa notícia é que Ayrton Lucas, sempre seguro e veloz, vai entrar como titular, e a gente sabe que ele dá conta do recado. O Mengão entra em campo hoje, às 19 horas, na Arena Fonte Nova, contra o Bahia. O objetivo é claro: vencer e continuar na luta pelo título do Brasileirão. Estamos na 4ª posição, com 48 pontos, mas com essa vitória, podemos chegar mais perto dos líderes. A nação confia, e o time está com sangue nos olhos para garantir mais 3 pontos. Vamos para cima deles, Mengão. Hoje é dia de vitória.